A ONG Instituto Conhecer Brasil, ICB, está sob investigação por suspeitas de desvio de dinheiro público, após ter registrado um crescimento vertiginoso em seu faturamento, que aumentou cerca de 170 vezes em um intervalo de 3 anos. Conforme demonstrações financeiras obtidas pela reportagem, a receita declarada pela entidade saltou de R$ 306 mil ao final de 2022, para R$ 54 milhões ao final de 2025. O período de ascensão financeira coincide com o momento em que a organização firmou contratos com a Prefeitura de São Paulo. Do valor total declarado em 2025, 51,9 milhões de reais são provenientes de parcerias e subvenções governamentais, enquanto 2,6 milhões de reais foram classificados como receita de prestação de serviços. A entidade é representada por Carina Ferreira da Gama, que também é sócia da produtora GOP Entertainment, responsável pelo longa-metragem Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Departamento de Política de Proteção à Cidadania, PPC, investiga a suspeita de que recursos públicos destinados ao ICB, por meio de contratos com a gestão municipal paulistana, tenham sido utilizados para custear a produção do referido filme. Em junho deste ano, a produtora e a ONG foram alvos de uma operação da Polícia Civil. As demonstrações financeiras que revelam esses dados foram apresentadas pela ONG ao Ministério da Justiça em fevereiro de 2025, como parte do processo para a obtenção do Certificado de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. O pedido, contudo, não foi aceito em uma primeira análise. Um parecer técnico do Ministério da Justiça apontou irregularidades no estatuto social da entidade, destacando que o documento previa benefícios aos associados, o que é vedado pela Lei nº 9.790/99, que exige que os serviços de tais instituições possuam caráter exclusivamente público. A análise técnica indicou que a ONG teria utilizado sua estrutura de forma incompatível com as finalidades previstas em lei. A investigação apura se o montante repassado à instituição, que deveria ser revertido em prol de obras ou ações de interesse público, foi desviado para financiar um projeto privado. O detalhamento das despesas da ONG nos anos de 2022 e 2025 apresenta gastos elevados com serviços de terceiros sem, contudo, especificar a natureza dessas contratações. Além disso, foram registrados custos com pessoal, encargos sociais, aluguéis e transporte, mantendo-se o foco das autoridades em esclarecer a destinação final dos recursos públicos recebidos pela organização. Agora que vocês entenderam os contornos dessa investigação que coloca o Instituto Conhecer Brasil no olho do furacão, eu preciso abrir um pouco mais o leque aqui com vocês para a gente entender quem são as peças desse xadrez e por que esse caso é tão emblemático para a política e para a cultura brasileira atual. Quando a gente fala da Carina Ferreira da Gama, estamos falando de uma figura que, de repente, se viu no centro de uma encruzilhada complexa que mistura gestão de recursos públicos, burocracia do terceiro setor e a indústria cinematográfica. A trajetória da Carina não é a de uma figura pública tradicional, daquelas que a gente vê todo dia no Congresso ou nos palanques, mas sim a de uma empreendedora que transitou entre o mundo das ONGs e o mercado de entretenimento, um terreno que, como a gente está vendo agora, pode ser um campo minado quando o dinheiro que circula ali tem origem nos cofres das prefeituras. Para entender como chegamos a esse salto financeiro surreal, de pouco mais de 300 mil reais para mais de 50 milhões em apenas 3 anos, a gente precisa olhar para o histórico de como essas entidades operam no Brasil. O Instituto Conhecer Brasil, ao buscar a qualificação como OCIP, tentou dar um passo formal para se legitimar, mas foi justamente nessa tentativa de ser reconhecido pelo Ministério da Justiça que as cortinas começaram a se abrir. O parecer técnico que apontou irregularidades no Estatuto Social é, na minha visão, um ponto crucial. A lei é muito clara: uma instituição dessa natureza não pode servir de trampolim ou de caixa-forte para interesses privados ou benefícios de seus sócios. E quando você vê que a pessoa que representa esse instituto é a mesma que está à frente da GOP Entertainment, a produtora por trás de um filme com um viés político tão marcado como Dark Horse, a pulga atrás da orelha de qualquer analista político ou cidadão comum começa a pular. A figura da Carina Ferreira da Gama nesse contexto é central porque ela encarna esse momento de hibridismo entre o ativismo, a política e a produção cultural. Ela não é apenas uma gestora de terceira via, ela é alguém que, ao longo dos últimos anos, conseguiu transitar por círculos que envolvem a comunicação estratégica e a produção de conteúdo. O filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Dark Horse, não é um projeto qualquer.
É uma obra que carrega uma carga ideológica pesada e que, por si só, já geraria debates intensos. Quando você soma a isso a suspeita de que o dinheiro público, aquele que deveria estar sendo investido em projetos sociais, em educação, em assistência, pode ter sido drenado para financiar um produto audiovisual, a gente entra num debate sobre a moralidade pública que vai muito além da contabilidade. Eu particularmente acho que o problema central aqui não é a produção de um filme em si, afinal, o Brasil tem mecanismos de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet ou fundos estaduais que servem justamente para isso. O problema, e onde reside a gravidade, é a falta de transparência e o possível uso de uma ONG como fachada para contornar os rigores da lei. O que a gente vê repetidamente no Brasil, e isso me preocupa demais como observador do cenário, é a instrumentalização do terceiro setor. Muitas vezes esses institutos são criados com nomes que soam bonitos, patrióticos ou educacionais, mas que na prática, funcionam como um grande guarda-chuva para a movimentação financeira que ninguém consegue explicar direito. Esse crescimento vertiginoso que a gente viu, de 170 vezes em 3 anos, é matematicamente insustentável sem uma fonte de recursos que não seja puramente comercial ou filantrópica convencional. Estamos falando de contratos com a Prefeitura de São Paulo, uma das maiores máquinas administrativas do país, o que coloca o nível de responsabilidade em um patamar muito mais elevado. Se a gente olhar para trás, para o histórico dessas investigações sobre desvios de verbas de ONGs, o roteiro é quase sempre o mesmo: gastos genéricos com serviços de terceiros, falta de detalhamento nas notas fiscais, aluguéis inflados e uma rede de fornecedores que muitas vezes não tem a menor expertise na área que o contrato diz cobrir. A investigação do Departamento de Política de Proteção à Cidadania é um desdobramento que pode ter consequências sérias, não só para a Carina, mas para todo o ecossistema que permitiu que esses contratos fossem firmados. É preciso perguntar: quem dentro da gestão municipal fiscalizou esse salto? Por que um instituto com um estatuto que já apresentava falhas graves conseguiu manter contratos tão robustos? A minha leitura sobre tudo isso é que a televisão e a política brasileira vivem um momento de limpeza de fachada. Existe uma demanda social crescente por transparência total, especialmente quando o dinheiro sai do imposto pago pelo trabalhador para financiar a agenda de grupos específicos. O que aconteceu aqui, se comprovado, é uma deturpação da finalidade social. Se o Instituto Conhecer Brasil nasceu para promover conhecimento, como o nome sugere, ele deveria estar prestando contas de forma cristalina. O fato de terem negado o certificado de OCIP já era um sinal amarelo brilhando para as autoridades, um alerta que, pelo visto, não foi lido por quem tinha o dever de zelar pelos cofres públicos. O que me chama a atenção também é como essa história do filme Dark Horse se torna o eixo de toda a polêmica. Existe uma polarização no Brasil que faz com que qualquer projeto cultural ligado a figuras políticas seja visto com lupa. De um lado, você tem uma base que defende a liberdade de expressão e a produção de narrativas que contrapõem o que chamam de hegemonia cultural da esquerda. Do outro, você tem órgãos de controle tentando entender se essa liberdade está sendo financiada com dinheiro que deveria estar na ponta, atendendo a população mais vulnerável. É um conflito de narrativas que acaba mascarando a discussão técnica que é a que realmente importa. Houve ou não houve desvio? Houve ou não houve simulação de serviços para mascarar a transferência de verba? Eu sinto que este é um momento de provação para a credibilidade das parcerias público-privadas. Quando casos como esse estouram, a imagem de todas as ONGs sérias que fazem um trabalho honesto no Brasil acaba sendo arranhada. E é por isso que eu sou tão incisivo. A falta de transparência da Carina Ferreira da Gama e do ICB não é apenas uma falha administrativa, é um desrespeito com o contribuinte. Em 2022, o Instituto era uma entidade modesta. 3 anos depois, era um gigante financeiro. Ninguém cresce nessa velocidade no setor de prestação de serviços sem ter mãos dadas com o poder público. E é justamente esse aperto de mão que a Polícia Civil agora está tentando decifrar. Vamos ser sinceros, se as demonstrações financeiras foram entregues ao Ministério da Justiça e nelas constam gastos altíssimos com serviços de terceiros sem especificação, o que se espera de qualquer órgão fiscalizador é exatamente o que está acontecendo: investigação. Não dá para passar pano para a opacidade. Na minha visão, o cenário da cultura e da gestão pública precisa de uma reforma urgente na forma como o dinheiro circula. Não podemos mais aceitar que ONGs sejam caixas pretas onde o dinheiro entra por um lado como contrato público e sai pelo outro como um produto comercial, sem que ninguém saiba exatamente que caminho essa verba fez.
A trajetória da Karina, que saiu de um anonimato relativo para ser a figura central de uma operação policial, mostra como o poder, quando não fiscalizado, tende a corromper a boa intenção, se é que ela existiu. O que a gente precisa agora é acompanhar os próximos capítulos. Será que os documentos que serão entregues a partir de agora trarão as luzes que faltam? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de um esquema muito maior? A história do Brasil é rica em casos que começam com um parecer técnico do Ministério da Justiça e terminam em grandes delações. Eu espero, honestamente, que a verdade apareça, não para alimentar o circo da polarização, mas para que a gente tenha um mínimo de decência na gestão do que é de todos nós. O que esse caso representa é uma ferida aberta no sistema de parcerias entre Estado e terceiro setor, e o desfecho dessa investigação vai servir de precedente para muitos outros contratos que estão rodando por aí neste momento. Fiquem atentos porque onde há fumaça geralmente há um incêndio muito maior, e o caso do Instituto Conhecer Brasil tem todos os elementos de uma daquelas histórias que vão demorar a sair do noticiário, justamente porque toca na ferida do uso do dinheiro público para fins que, ao que tudo indica, não atendem ao interesse coletivo que a lei exige. O Brasil merece transparência e a população, que paga a conta, merece saber, centavo por centavo, para onde foi esse dinheiro.